Oi galera, tudo bom? Então, tô vindo hoje com mais um vídeo para vocês, certo? Com um assunto novo, espero que vocês gostem. Será um assunto legal, só tem alguns pedidos a fazer. Primeiro, eu quero que vocês coloquem no caderno, tá? É um assunto para vocês colocarem no caderno, porque é um assunto que a gente vai revisar mais para frente. Quando acabar tudo isso, a gente vai dar continuidade a eles. A gente vai fazer revisões com ele, a gente pode até fazer uma prova, ou então em um momento de conversação, um momento de diálogo, a gente também pode chegar a usar eles, tá certo? Então eu peço que vocês anotem no caderno, é, como eu já falei para vocês antes, vocês podem ficar à vontade, escrever com várias canetas coloridas, como vocês sempre gostam, vocês sempre me perguntam, tá certo? Então fiquem à vontade, tá? Prestem atenção, qualquer dúvida que vocês precisarem, é, mande mensagem, pode mandar um áudio, eu estou à disposição, ok? Então, bora para o assunto. Nosso assunto estudado hoje vai ser diminutivos e aumentativos, ok? É a questão gramatical mesmo. A gente vai aprender como identificar, certo? Podemos dizer assim. Los diminutivos y aumentativos son capaces de conferir al texto un carácter afectivo, peyorativo, de emoción. Su formación ocurre por meio do acréscimo de sufijos. O que quer dizer isso? Os aumentativos e diminutivos, eles podem, em sua formação, caracterizar várias sensações, ou seja, ter o afetivo, né? Expressar um afeto por uma pessoa, mas também, ao mesmo tempo, demonstrar uma brincadeira de mau gosto com outra pessoa, né? Relacionado às emoções também, você ser irônico, a gente tudo consegue identificar a partir desses aumentativos e esses diminutivos, ok? E a gente vai aprender um pouquinho das terminações, como é que esse acréscimos desses sufixos, né? A partir de cada palavra, transforma ele tanto em aumentativo como em diminutivo, ok? Ó, sufijos formadores de los diminutivos, ou seja, as terminações. Os sufixos são aquelas a parte que termina, né? Mantém um radical e termina com os sufixos. Formadores das palavras em diminutivos, quando a gente quer transformar uma palavra em diminutivo. Então a gente vai aprender a identificar essas palavras. É importante que vocês anotem, certo? Coloquem em seu caderno essas informações, porque são informações gramaticais importantes, ok? Ó, vamos lá. Os sufixos ito e ita acontecem em palavras terminadas em a, o, y, consoantes, certo? Exceto, não ocorrem após n e r, ok? Exemplo. Aqui está o exemplo ninho, certo? Ninho, criança, ok? Então, vamos transformar essa palavra em diminutivo. Ninita ou ninito. Ou seja, foi acrescentado o sufixo ito ou ita para transformar em quem? Criancinha. É uma criancinha. Entenderam? Os sufixos cita e cito nas palavras terminadas em e, n e r, ok? Exemplo, coche. Coche, para quem não sabe, carro. Então, cochecito. Mujer, vamos transformar ela. Mujercita. Ou seja, um carrozinho, um carrinho, uma mulherzinha. Entendeu? Compreendido? Outros também que a gente pode transformar, certo? Os sufixos ilho, ilha, cilho, cilha, exilho e exilha. Exemplo,
Chico. Chico quer dizer o quê? Garoto. Ninho, na outra, ó, ninho. Criança. Chico, um garoto. Certo? Chico é na fase que vocês estão. Chicos e chicas, na idade que vocês estão. Vamos dar um exemplo. Ok? Então vamos transformar eles em diminutivos. Chiquilho e friecilho. Ou seja, olha as terminações, né? Ilho e exilho. Então, transformando em diminutivo, ok? Excito, excita. Exemplo, florecita, piecito. Piel vem de pé, ok? Pé, um pezinho. Zuelo também é um dos sufixos que classificam os diminutivos. Exemplo, ladrão. Como é que fica no diminutivo? Ladronzuelo. É uma palavra até diferente da gente ver, mas ladronzuelo é uma terminação, ok? E o básico, in, ina. Chiquitin, chiquitina, certo? Também está relacionado a chiquilho, em cima, olha. Chiquilho, chiquitim ou chiquitina. Aí depende de como a proximidade que você tenha da pessoa, que você quer falar, da forma como você quer falar, certo? E da classificação, se é uma fala formal ou se é uma fala informal. Essas terminações in e ina são para falas informais, certo? Os sufijos formadores de los aumentativos. Agora a gente sai dos diminutivos e vamos para os aumentativos, transformando as palavras em aumentativas, ok? Também existem os sufixos, anotem, tá? Os sufixos on e ona, as básicas, certo? Exemplo, llorón ou llorona. Llorón masculino, llorona feminino. Olha a diferença. Isso aí vem para o verbo llorar, ou seja, chorar. Os sufixos ote, ota. Exemplo, feote, cabeçote. Aumentativo, está dando proporção. Sufixos acho, acha. Exemplos, ricacha. O que quer dizer ricacha? Ricacha vem de rico. Então eu estou dizendo, isso é um ricaço. Essa pessoa tem muito dinheiro, bastante dinheiro. Então eu estou usando esses sufixos, né? Para dar a palavra ricacha. Os sufixos ucho e ucha. Exemplo, gorducho, flacucho. Aqui a gente tem que ter muito cuidado, certo? Por quê? Porque, lembrando logo no começo, né? Os sufixos, eles têm no texto caráter afetivo ou pejorativo. Então, dependendo da forma como a gente fale, na frase como a gente fale, a gente leva aquilo para uma brincadeira, leva aquilo para um ato de mau gosto contra uma pessoa, certo? E existem outros casos. Aqueles eram os formadores dos aumentativos. E existem outros casos que eles são, assim, vamos dizer, mais complicados, que a gente requer um pouquinho mais de atenção. Os outros eram mais fáceis. Existe o aumentativo do aumentativo. A gente pode aumentar ainda mais uma palavra que ainda já está no aumentativo. Exemplo, picarón, que significa malandrão, ou seja, já está no aumentativo. Então, a gente vai aumentar o aumentativo. Picaronzano, que quer dizer malandraço. Um aumentativo do aumentativo. A gente está aumentando, vamos dizer assim, 2 vezes a mais, ok? Aumentativo del diminutivo. Roseta. Roseta quer dizer uma rosinha, né? Então, vamos aumentar essa palavra. Roseton.
Deu para entender? O a terminação. Ton, que caracteriza esse aumentativo do diminutivo, ok? Diminutivo do diminutivo. A gente pode diminuir ainda mais uma palavra que já está no diminutivo. Exemplo, chiquito, como a gente viu já lá nos exemplos do diminutivo, ou seja, pequenino. Chiquitito, pequenininho. Ó, a gente está diminuindo ainda mais isso. Diminutivo do aumentativo. Exemplo, salão. Salão já está no aumentativo. Que quer dizer o quê? Salão. Salão é um espaço amplo, né? Salãozinho. Salãozinho. Então, a gente está diminuindo uma palavra que ela já é no aumentativo, certo? Então, a gente deve ter em mente essas regrinhas, certo? A partir das terminações. Como a gente viu lá no começo, os aumentativos e os diminutivos, eles são relacionados pelas suas terminações, né? É a partir delas que a gente pode classificar cada palavra. A gente pode classificar se ela está no aumentativo, se ela está no diminutivo. Mas é a partir dessas terminações também que a gente pode classificar se ela está no aumentativo do aumentativo, certo? Se a gente também pode classificar que ela está no aumentativo do diminutivo, ok? Se ela pode estar também no diminutivo do diminutivo ou no diminutivo do aumentativo, certo? Tudo isso vai com as regrinhas, certo? A gente tem que prestar atenção nessas regrinhas, que elas são importantes. Então, anotem todas essas informações, coloquem no caderno, se for preciso, revisem também, porque isso é muito importante para a gente. Na parte de comunicação mesmo, quando a gente está aprendendo uma língua, a gente quer muito comunicação. Mas se a gente não souber se expressar a partir dessas regrinhas simples e muitas vezes cansativa e repetitiva, a gente acaba se expressando de uma forma errada, certo? Compreendido? Nossa atividade, certo? Nossa atividade, ela também é para o caderno, ok? Vocês devem escrever no caderno e responder elas no caderno, certo? Pode me mandar uma foto, que essas atividades do caderno todas serão dadas visto depois, como eu sempre faço com vocês. Então, vocês colocam lá, escreve pergunta, escreve resposta e anota a resposta ou escreve ela correta, tá bom? Porque às vezes quando a gente manda, eu mando alguma atividade para vocês, aí eu digo, bota no caderno, aí vocês colocam só a resposta, tá? Mas essa não, essa vocês devem escrever perguntas e respostas. Algumas são de marcar, outras são para completar. E tem outras também que pode vir para escrever, mas todas devem ser escritas respostas e perguntas no caderno, tá bom? Bom, essa correção dessa atividade, tá? Essa atividade ela terá uma correção. Então, semana que vem, antes de colocar esse vídeo, né? Ou seja, um vídeo novo, com um assunto novo, eu farei a correção da atividade. Para vocês também corrigirem no caderno de vocês e a gente ter esse contato. Tentar ter isso. Vocês veem onde errou e colocar o correto. Mas, lembrem-se, eu quero que vocês, antes dessa correção, vocês me enviem as respostas para eu dar uma olhada. Beleza? Pois, tchau. Beijo para todo mundo.